Olá, professor! Olá, professora! Vamos apresentar aqui as atividades e as informações do Manual do Professor do livro Rio dos Sonhos, de Maria Valéria Rezende. Essas atividades estão divididas em 2 blocos. O primeiro bloco será relativo às atividades que mobilizam competências exclusivas de língua portuguesa. O segundo bloco compreende atividades interdisciplinares, que podem ser trabalhadas tanto pelo professor de língua portuguesa quanto pelos professores de outras disciplinas, tais como História, Geografia ou Biologia. As atividades de língua portuguesa, assim como as atividades interdisciplinares, estão divididas em 3 estágios: pré-leitura, leitura e pós-leitura. Vamos começar com as atividades de língua portuguesa. A atividade de pré-leitura propõe que os estudantes sejam apresentados a diversas representações de povos indígenas e que reconheçam aspectos históricos envolvidos nessas construções. É importante salientar esse tipo de processo, pois a visão construída na obra será distinta. O que se espera nessa atividade é que os alunos reconheçam discursos historicamente alinhados com o processo colonizatório e que observem como essa visão se distancia da visão do indígena, presente na obra de Maria Valéria Rezende. Para concluir a atividade, orienta-se que os estudantes façam uma pesquisa sobre os povos tradicionais que habitam o Brasil de hoje e seus respectivos legados para a cultura brasileira. Essa pesquisa deve focar em hábitos, palavras do vocabulário, culinárias e mesmo expressões artísticas e musicais, de modo que os alunos tenham ideia da riqueza e da importância desses povos. Vamos passar agora à atividade de leitura, pensada para ser feita ao longo da leitura da obra, o que pode se dar tanto durante os encontros presenciais quanto individualmente pelos estudantes. Essa atividade visa discutir as problemáticas apresentadas pela figura do jovem protagonista e sua jornada pessoal de conscientização. Nessa atividade, a partir da leitura de um fragmento da narrativa, os educandos serão orientados a desenvolver uma análise formal sobre a experiência de Paulo como nativo da zona rural e morador da capital. O objetivo é estimular os educandos a desconstruir visões socialmente aceitas sobre o interior do país e seus habitantes. O professor vai apresentar um trecho de cada vez, debatendo com a turma as diferenças que podem ser observadas entre o espaço delimitado pelo que conhecemos como campo ou zona rural e a faixa litorânea do território brasileiro. Muito embora seja uma atividade voltada para a língua portuguesa, é importante salientar que cabe aqui o debate interessante de natureza geográfica e histórica no que diz respeito à própria colonização do território nacional. Depois do debate, é importante uma orientação para que os alunos formulem um texto, respondendo a algumas perguntas que mais tarde serão usadas como guia para uma apresentação oral rápida. A última atividade, a de pós-leitura, foi elaborada para funcionar como um exercício criativo, ao mesmo tempo em que propõe reflexão sobre o livro que acabou de ser lido. O objetivo da atividade é sensibilizar para a necessidade da preservação ambiental, assim como a proteção das comunidades tradicionais. Após leitura e debate das questões do livro em sala de aula, sugerimos uma produção textual, em que o aluno ou aluna se imagina como sendo o jovem protagonista do livro. A atividade pede que os alunos argumentem a partir da ficção, imaginando que estão escrevendo um artigo para a imprensa local, denunciando a eventual inundação do território para a construção da hidrelétrica. Espera-se que os alunos sejam criativos e que pesquisem sobre o tipo de abordagem que pretendem desenvolver. Agora vamos falar um pouco das atividades interdisciplinares, também divididas em 3 estágios, sendo eles pré-leitura, leitura e pós-leitura. Elas pretendem mobilizar competências múltiplas, tanto do campo de língua portuguesa, como dos campos de ciências da natureza e ciências humanas.
A primeira atividade propõe familiarizar o aluno com uma das questões principais da obra, que é a construção de uma hidrelétrica. Para isso, e também para mostrar a atualidade da discussão, foi proposta uma atividade sobre a construção da usina de Belo Monte, no Pará. A partir da leitura de um texto jornalístico que mostra os impactos causados pela construção de uma barragem, os alunos são estimulados a debater sobre o desenvolvimento e seu custo ambiental. Propõe-se que os educandos utilizem seus conhecimentos de ciências da natureza para refletir sobre as necessidades sociais geradas pelo progresso e a urgência de preservação. É importante estimular também que os educandos pensem em soluções criativas e exponham suas ideias para a avaliação dos colegas e do professor. A atividade de leitura propõe uma abordagem sobre a riqueza arqueológica da região retratada na obra. Após reler com os alunos o fragmento em que Paulo e Yara vão até Letreiro de Sobrado, a ideia é propor um debate com a turma sobre pinturas rupestres. O professor deve apresentar duas imagens, uma das quais é uma pintura da caverna de Altamira, na Espanha, e a segunda, uma ilustração feita por Pablo Picasso e inspirada na primeira. Um dos objetivos dessa atividade é estimular o gosto pela fruição artística e mostrar a importância da história da arte na formação das culturas. Depois de debater o texto e as imagens, o professor deve propor que os alunos pesquisem sobre cubismo, arte rupestre e outras questões que possam surgir durante a atividade. O resultado dessa pesquisa pode ser transformado em uma produção textual. Vamos passar agora à última atividade desse bloco, que é a atividade interdisciplinar de pós-leitura. A ideia é que o estudante seja capaz de discutir preservação de maneira realista, levando em conta conhecimentos legados por outras áreas e a importância de povos, comunidades e recursos naturais e arqueológicos. A atividade consiste na gravação de um podcast sobre preservação ambiental e deve contemplar as urgências ambientais e as exigências feitas em nome do progresso. Os estudantes devem pensar sobre questões relativas à exclusão e inclusão, sempre tendo em vista a interação entre as espécies, o desenvolvimento e as necessidades econômicas. Essa atividade deve ser feita em grupo e as funções devem englobar todas as fases de elaboração do programa, desde a pesquisa até o desenvolvimento do roteiro, que deverá ser seguido pelos participantes até a edição. Diversos professores devem ser envolvidos nessas atividades e o resultado é pensado para ser compartilhado com a comunidade escolar, uma vez que são questões que têm impacto direto em nossa vida em sociedade. Esta obra e atividades propostas contemplam as habilidades de linguagens e suas tecnologias, bem como as de língua portuguesa, previstas na Base Nacional Comum Curricular, nos pontos descritos no material de apoio deste conteúdo e também ao final deste vídeo. Esperamos que a jornada de Paulo e Yara colabore para o desenvolvimento das aptidões e competências de seus alunos. Muito obrigada por assistir e até breve.